Estamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e a lição de hoje é a lição número 10. Frutos da tribulação. E é interessante falar sobre esse título, né? Frutos da tribulação, porque toda vez que a gente fala sobre aquilo que é oferecido, né? Aquilo que pode ser dado por uma árvore, né? E a gente tem que entender um pouco a respeito de que o que vem a ser retirar de algo ruim como a tribulação, frutos. E nessa lição a gente vai entender um pouco a respeito disso. Vamos lá. E inicia-se assim. Primeiro a gente vai estar lendo o texto base, que está lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo de 3 a 5. Que na minha Bíblia está assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Interessante o livro de Romanos, principalmente nessa parte em que o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre a questão da esperança, da perseverança e finalizando com o amor. Bem, na lição, até escrita pelo pastor Felipe Pinto Lima, inicia-se na página 52. Por que experimentamos tribulações? É uma questão ainda muito a ser desenvolvida, porque dependendo da sua origem, né, a sua origem cristã, você vai entender de cada jeito o que vem a ser a tribulação na sua vida. Mas se a gente pesquisar na Bíblia, né, nas coisas que dizem o reino de Deus, a glória de Deus, a tribulação ela tem que ter um propósito. E na realidade existe um propósito. O que é difícil é as pessoas encontrarem um propósito da tribulação. Mas a gente vai ver, vai tentar, né, entender um pouco melhor nesta lição. Por que experimentamos tribulações? É a pergunta. Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa? Ou seja, 3 perguntas aqui. E vão ser respondidas dentro da lição. Aí o pastor conta, né, uma história de um caso pessoal dele. Fala que em fevereiro de 2015 a minha esposa começou a sofrer de uma terrível hemorragia. Buscamos auxílio médico e depois de vários exames recebemos o seguinte diagnóstico: Raquel havia adquirido um câncer muito agressivo que se alojou no útero. Aquela notícia nos abalou profundamente. Também não deveria ser ao contrário, né? Nós tínhamos uma família feliz, uma bela filha, pensávamos em outro bebê e éramos cristãos. Em razão disso, fomos levados a fazer perguntas como as que iniciamos esta lição. Infelizmente, as tribulações fazem parte da vida humana. Até fala-se a respeito da doença, né? Que a doença não dá em poste, a doença vai dar em humanos. No texto base da nossa lição, percebemos que Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, que enfrentava tribulações tanto no contexto social quanto no de sua fé. E, como sempre, não difere nos dias atuais, né, em que vivemos. Na questão do contexto social e até na questão da fé. É bem verdade que os cristãos foram justificados, isto é, declarados inocentes através do sacrifício de Jesus. Nós somos inocentes porque aceitamos Jesus por causa do sacrifício de Jesus em nossas vidas. O fato de terem sido reconciliados conferiu-lhes paz e o direito de se alegrarem na esperança da glória divina. No entanto, eles não estariam isentos das tribulações. Ou seja, mesmo em meio às tribulações, nós conseguimos em Cristo ter paz. Inclusive eu e você devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que nas tribulações.
Vejamos o porquê. E o ponto 1 da lição fala sobre a tribulação produz perseverança. A vida humana nos primeiros anos do cristianismo era mórbida, ou seja, tinha tudo a ver com doenças, insalubre e nociva. Claro que não foi só no início, né, da vida cristã, né, do início da igreja, mas sempre foi assim e está sendo até os dias de hoje. Ainda mais estamos sendo assolados por uma doença nos dias de hoje. Nos bairros mais populosos da cidade de Roma, por exemplo, lixo e dejetos eram atirados das janelas das casas. Também não é diferente nos dias de hoje. Nesse sentido, as péssimas condições de higiene expunham as pessoas às infecções, enfermidades e, em boa parte dos casos, à morte. Como não havia policiamento, a violência assumia contornos assustadores. Mesmo assim, nos dias de hoje, mesmo com policiamento, né, que não é tão adequado, a gente vê que existe muita violência. Além disso, pessoas que aceitassem a Jesus como Senhor e Salvador estavam sujeitas às perseguições, inicialmente por parte das autoridades judaicas e depois pelo Império Romano. Ainda que o corpo social daquele período dispusesse de deformidades, suas intercorrências ou irregularidades eram consideradas parte do processo pelos inspirados escritores do Novo Testamento. Em razão disso, o apóstolo Paulo recomenda que os cristãos deveriam ter especial interesse pelas tribulações. E isso é muito importante, né, nessa questão a questão do interesse pelas tribulações. O porquê nós devemos ter interesse nos dias de hoje ainda pelas tribulações. Isso não significa dizer que deveriam assumir uma postura masoquista. Ou seja, o que é masoquista? Sentir prazer no sofrimento ou pelo sofrimento. Isto é, de busca pelo sofrimento ou pela humilhação. Em momento algum, o apóstolo Paulo propõe que o sofrimento resultante das tribulações tenha um fim em si mesmo. No entanto, faz referência ao elemento pedagógico. O que podemos tirar de um elemento pedagógico na nossa tribulação, naquilo que nos aflige, naquilo que estamos passando? Como dito por Benjamin Franklin, um dos líderes da revolução que deu a independência aos norte-americanos, viver é enfrentar um problema atrás do outro. Se estamos vivendo, consequentemente, os problemas virão sobre nós. O que significa dizer que eles são inerentes à vida humana. Quando o apóstolo Paulo diz que devemos nos gloriar nas tribulações, considera até mesmo a pior delas, isto é, a que pode nos esmagar como um rolo compressor. Se a temos que experimentar ao invés de vitimização. É uma questão muito nos dias de hoje, né? Na questão da vitimização. As pessoas usam, né, a sua tribulação para se tornarem vítimas e ficarem prostradas diante do vitimismo, né? Vamos botar assim. Ou seja, de culparmos algo ou alguém que possamos nos alegrar e, portanto, empenhamos-nos para que, através das tribulações, cresçamos em perseverança. E o ponto 2 fala a respeito da perseverança produz caráter aprovado. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes. E, sinceramente, você conseguir perseverar, né, muitas das vezes diante das dificuldades, né, é uma virtude. Né? Ela, na verdade, que o ser humano pode adquirir. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental de modo que como lidamos com as tribulações. No entanto, dá-se ao luxo ou se reserva no direito de não ser teórica ou especulativa. Em outras palavras, ainda que estudássemos todos os livros a seu respeito, não conseguiríamos entendê-la totalmente. Também não adiantaria fazer orações no sentido de que fôssemos agraciados com perseverança. Por que isso? Isso daí até uma certa vez uma professora falando a respeito de didática, né, de como nós deveríamos ensinar
ela falou até a respeito de uma aula de natação. Imaginemos que você fosse aprender a nadar e você, ao invés de ir para a piscina, você fosse para uma sala de aula. E lá você aprendesse tudo a respeito sobre natação, sobre como você deveria respirar dentro da água. Mas aí você terminaria toda aquela aula, toda aquela coisa teórica. E aí, aprendeu a nadar? Não. Porque só se aprende a nadar nadando. Só se aprende sobre perseverança perseverando, passando por tribulação. E aí nós falamos, só aprenderemos sobre perseverança por meio do seu exercício prático. A perseverança de que trata o apóstolo Paulo significa um tipo de paciência que nos faz triunfar. Ela não é passiva ou na impossibilidade de se fazer algo. Espera para ver o que vai acontecer. A perseverança nos concede uma estabilidade positiva. A semelhança, por exemplo, da primeira vértebra da coluna vertebral. Nós temos uma coluna vertebral e a primeira vértebra, que fica logo na parte de cima, né, ela é responsável pela sustentação do crânio humano. O crânio, este pesa cerca de 5 quilos, o crânio humano. Mas uma vez inclinado, quando você inclina a sua cabeça e fica por muito tempo ali, né, fica por um tempo, né, ela vai equivaler, pode chegar a 27 quilos, a mesma cabeça. Quer dizer, uma representação, né? Durante toda a vida humana, em condições normais, esta vértebra oferecerá as oportunidades ideais para a manutenção do crânio. Uma vez que as tribulações são inevitáveis, precisamos suportá-las. É aí que está o segredo do negócio, né? Não há tribulação nesse mundo no qual nós estejamos passando que Deus já não nos tenha preparado para que nós venhamos a passar por ela. E se isso não acontecer, Deus vai abreviar, com certeza, porque assim diz a palavra de Deus a respeito de nós. Vamos lá. Uma vez que as tribulações são inevitáveis, precisamos suportá-las, não como sendo o último recurso. Isso para nada nos adiantaria, mas na verdade buscando conhecer mais a natureza dessa tribulação. O que podemos fazer para amenizá-la e nos colocando inteiramente nas mãos poderosas do nosso Deus. Como nas palavras do escritor aos Hebreus, que está lá no capítulo 10, no versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Esta sim é o que podemos chamar de uma perseverança que gera em nós uma paciência, que nos fará triunfar sobre as tribulações. E a gente vai ver agora, vai analisar o ponto 3. Fala que o caráter aprovado produz esperança. Na discografia de um dos grupos mais conhecidos de todo o Brasil Batista, né, que é o grupo Logos, que inclusive tem louvores maravilhosos, muitos do que a gente canta, né? Às vezes nós nem sabemos quem está cantando, quem produziu aquele louvor, mas alguns deles são do grupo Logos. Encontra-se uma bela canção que ele fala, chamada Espinhos. A certa altura a letra diz: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero ser aprovado agora. Essa afirmação nos lembra que a aprovação é resultado da provação. Só se pode ser aprovado quem está sendo provado. Assim é o que a gente vê até mesmo nas escolas, né? Para que seja aprovado, você tem que passar pela prova. Existe uma prova que você tem que ser feita por nós mesmos e nós sermos aprovados. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, lembra-os, assim como também a nós, que as tribulações são um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória. Na linguagem por ele utilizada, o caráter aprovado. Do contrário, as tribulações só servirão para nos fazer sofrer. Nós temos que viver de acordo com o caráter de Deus, que Deus quer para nós, e esse caráter, nós podemos dizer que ele é o caráter aprovado por Deus. Os cristãos que desejam receber a aprovação são submetidos a um processo semelhante ao que um ourives, ou seja, pessoa que trabalha com metais preciosos, né, emprega para refinar o ouro, por exemplo. Ao ser submetido ao fogo,
extrai-se ou retira-se todo tipo de impureza. Você pega um ouro, ele está bruto, ele está cheio de impureza. Como você vai tirar as impurezas daquele ouro? Você vai colocar o ouro no fogo, para que as impurezas possam sair. E para nós, a representação do ouro somos nós, e do fogo, as tribulações que nós sofremos. Essas tribulações vão retirar de nós as impurezas que estão em nós. Por isso, nós vamos adquirir a saúde espiritual que Deus quer, através das tribulações. É nas tribulações que nós devemos crescer em graça e em conhecimento de Deus, e também na fé. A partir de então, o ouro se torna puro. Na mesma medida, ao enfrentarmos as pesadas lutas que a vida nos impõe com a devida perseverança, isto é, paciência triunfadora, temos a oportunidade de nos tornarmos mais puros, melhores e ainda aproximarmos-nos de Deus. Ele, em razão disso, irá nos chancelar ou confirmar o caráter aprovado. É claro que não fique assim tão entusiasta, né, achando que quando as pessoas passam por tribulação, elas se achegam a Deus. Os que são de Deus se achegarão a Deus. Os que não pertencem a Deus se afastarão cada vez mais e colocarão a culpa em Deus porque eles estão passando pelaquela tribulação. O apóstolo Paulo encerra o processo instaurado, ou seja, tribulação, perseverança e caráter aprovado com a esperança. Não no sentido de um otimismo sem fundamento ou temerário. Esse não é um processo cujo resultado poderá apresentar uma surpresa. Pelo contrário, a esperança tem a ver com uma certeza inequívoca ou irrefutável, conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, a nossa vida, por mais tribulada que esteja passando, nós já sabemos a quem ela pertence. E esse é o Deus a qual nós servimos. O Deus que pode fazer e realiza em nós todas as coisas. Eu e você não nos decepcionaremos jamais com o nosso Deus. É bem verdade que poderemos nos unir a Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente. Mas, como diz lá em Daniel 3:27, nenhum só fio de cabelo será chamuscado. Imaginemos nós, né? Naquela mesma situação. Imaginemos nós na situação que nós estamos hoje, sabendo que estamos passando por tribulação, mas que nem o cabelo nosso será chamuscado, nem a nossa roupa será queimada. Chegamos aqui à conclusão. Na parte introdutória da lição, comentamos acerca do câncer que a esposa, né, do pastor, a esposa Raquel, havia adquirido. Aquela fora a nossa maior tribulação. Morávamos a cerca de 140 quilômetros de distância da clínica em que Raquel fez o seu tratamento. E não foram poucas as vezes que fizemos aquele trajeto. Em algumas ocasiões, os efeitos colaterais da medicação tornaram a viagem ainda mais difíceis. Quando você olha para trás e vê, né, o processo que nós passamos, né, até chegarmos à cura, a gente vê o quão milagroso é. O tratamento foi feito até o final e Raquel ficou curada. No entanto, não poderemos ter mais filhos. Assim que começamos a nos acostumar com a situação, um milagre aconteceu. Raquel ficou grávida. Além da bela Sofia, recebemos de Deus o esperto Caleb. Deus seja louvado por isso. Essa minha história teve um único motivo: mostrar a você que, a despeito das tribulações, o Senhor Deus continua conosco e que é possível, como está lá em Romanos 5:2, nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Ele se utiliza do sofrimento humano, resultante da queda, para nos ensinar, aperfeiçoar e nos dar a oportunidade de nos aproximarmos dele. Que fique claro que não há mérito algum em nós por causa da aprovação. Algumas pessoas acham que só por serem cristãos eles são merecedores. E não é assim que a palavra de Deus diz, né? O sol nasce para todos, as oportunidades nascem para todos, não é somente para aquelas pessoas.
nós que somos filhos de Deus, né? Ou ao contrário. Como dito pelo apóstolo Paulo, a mesma igreja em Roma, está lá em Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Agora, para pensar em agir. Pensar em agir, essa parte da lição é nós estarmos meditando no que foi dito, meditarmos na palavra e nós agirmos, ou seja, testemunharmos daquilo que nós ouvimos. Vamos lá. Aqui fala no 1, certas tribulações parecem nos esmagar como um rolo compressor. É tanta pressão que corremos o risco de perder o controle. Nesses momentos, podemos nos assentar para ver qual será o resultado ou, então, empenharmos-nos para que a nossa perseverança produza uma paciência triunfadora. Qual tem sido a sua opção? Você vai ficar esperando, né, cair do céu, e nós sabemos que cai do céu, né? Até meteorito cai do céu, chuva cai do céu. Mas os milagres de Deus não caem do céu assim. Nós temos que ir ao encontro dos milagres de Deus, confiantes de que Deus vai nos ajudar a caminhar, mas as caminhadas que tem que dar seremos nós. Na medida em que as tribulações produzam em nós a perseverança, ou seja, a paciência triunfadora, fortalecemos os nossos músculos espirituais. Nessa academia de Deus, você hoje seria aprovado ou reprovado? Você seria aprovado ou reprovado? Você tem que responder. Que tal aproveitar as tribulações que são próprias da vida humana e se aproximar mais de Deus? Essa é a pergunta. Não deixe passar essa oportunidade. Irmãos, oportunidade é igual às águas do rio. Com certeza elas não voltam mais. Então temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, né? Até mesmo em meio às tribulações, sabendo que Deus é o provedor de todas as coisas. Ele está conosco. Nós louvamos e bendizemos o nome de Deus. Por isso, eu queria orar agora com você, né? E agradecer a Deus por tudo, porque Ele tem sido o nosso provedor, o nosso Salvador, e nós louvamos pela vida daqueles que perseveram, né, na graça e no conhecimento de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Ó Senhor Deus, que nós venhamos a perseverar cada vez mais na tua palavra, na esperança que há na tua palavra, nos propósitos do Senhor para as nossas vidas. Edifica, Senhor Deus, a tua igreja aqui na nossa localidade, que sejamos influenciadores na vida das pessoas, que elas não percam a esperança em meio às tribulações que estejam passando, sejam elas as piores tribulações que um ser humano possa passar. Sempre há esperança, e a esperança está em Cristo Jesus. A esperança está em nós testemunharmos de Cristo Jesus. Ó Senhor Deus, dá-nos sabedoria. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.